Olá, pessoal. Eu sou Tahine Ellen, sou nutricionista, chefe, gestora e líder de unidades de alimentação e nutrição. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de um tema que é o tema que eu mais amo, é o tema onde eu mais me identifico e onde eu mais consigo colocar, né, e trabalhar tudo que eu sou e tudo que eu gosto de fazer na cozinha. Hoje, o tema que eu vim falar para vocês é sobre liderança. É um tema que eu já falei várias vezes em outros vídeos e é um tema que eu gosto demais. Mas esse tema ele é muito vasto e não dá para a gente falar tudo sobre ele num vídeo de 30 minutos. Então, de 30 a 1 hora, nós temos muito conteúdo sobre esse tema. E hoje eu queria me especificar, sabe? Eu queria direcionar todo o vídeo para falar a respeito de liderança. E a liderança. O que é que você pensa sobre liderança? O que é liderar? Eu antigamente tinha vários conceitos errados sobre o que era liderança. E esses conceitos errados me fizeram negligenciar essa ferramenta por muito tempo. Sabe qual era o conceito que mais me atrapalhou? O conceito que mais me atrapalhou em relação à liderança e sobre a minha gestão nas unidades de alimentação e nutrição, nas cozinhas industriais onde eu trabalhei, nas confeitarias onde eu empreendo. E aí, você tem noção do que pode ser? Hoje eu vim falar, né, liderança, conceitos errados, preconceitos errados, né, preconceitos de fato. Liderança, ela é um dom? A liderança é uma habilidade, né? Já foi comprovado várias vezes por várias pessoas, e que a liderança ela não é um dom, de fato. Eu acredito que pode até ser considerado um dom, mas quando a gente fala que é um dom, é algo que você nasce com aquilo, você tem aquela aptidão desde sempre. E eu já não concordo que a liderança seja assim. E a liderança, ela é uma habilidade que você pode desenvolvê-la. Por que no começo eu falei que me atrapalhou bastante? É justamente por causa disso, porque eu acreditava que a liderança ela era uma habilidade que eu nascia com ela, né? Era uma coisa que eu já tinha desde cedo. E não. Mas sabe por que eu desenvolvi esse pensamento? No meu contexto familiar, eu era a filha do meio. Então, eu era uma filha que não tinha nem a responsabilidade da mais velha e nem a responsabilidade do mais novo. Eu era a filha do meio, como o vulgo cascudo, né? Cascudo. Lá na nossa região, a gente chama o filho do meio de cascudo. Porque ele não tem muito um papel na família definido. Ele nem é mais velho e nem é mais novo. Ele é assim, indefinido. E eu era essa, indefinida. Então, eu nunca tive responsabilidades que me colocassem à frente de nada. Na escola, eu sempre estava mais apagadinha, porque dentro de casa eu não desenvolvia essas responsabilidades. Eu lembro da minha irmã, a minha irmã mais velha, ela sempre teve essa habilidade, né? E eu pensava que, como ela se destacava em tudo que ela fazia, era porque era um dom. A habilidade dela tinha nascido com ela, porque desde que eu me entendo por gente, ela era daquela maneira. Então, eu não era daquele jeito. Mas a diferença entre eu e ela é porque desde cedo ela adquiriu as responsabilidades de irmão mais velho. Então, o irmão mais velho tem mais noção
de irmãos, né? É o que tem mais noção do perigo, de não. A responsabilidade de brincar com a gente, né? Que ela fazia muito isso, ela brincava muito conosco, ela cuidava da gente. Então, ela adquiriu essa responsabilidade muito cedo. Então, muito cedo, ela foi exposta a essas responsabilidades que fizeram ela ter que desenvolver a habilidade de liderar. E por causa desse meu conceito errado de que liderança eu nascia com ela, eu acabei me envolvendo, né, na gestão gestão de unidade de alimentação e nutrição, e eu passei muito tempo sendo gestora e não sendo líder. A maioria das pessoas, elas confundem liderança com gestão. Você sabe o que é a gestão? Qual é a diferença entre liderança e qual é a diferença da gestão? Então, vamos lá. A liderança, ela é uma habilidade que você pode desenvolver, onde você vai estimular, fomentar nos seus liderados o desejo emocional, da alma mesmo, de fazer, né, cumprir a missão que a determinada empresa ou determinado órgão tem como base. A liderança é exatamente isso, ela influencia a pessoa. É eu, como líder, ter meus colaboradores e os meus colaboradores olharem para mim e verem a partir da minha postura a vontade de fazer aquilo. E a gestão é mais ou menos isso. A liderança ela é voltada para as pessoas desempenharem funções ou objetivos. Já a gestão ela é mais voltada para o processo em si, para a realização do processo. Eu digo sempre que um líder não pode deixar de ser gestor, mas um gestor ele precisa ser um líder. Então, é uma coisa voltada para a outra, sabe? As duas habilidades, elas se completam dentro de uma empresa, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, dentro de uma cozinha, de qualquer segmento, quer seja pizzaria, quer seja um restaurante, quer seja delivery, quer seja o que quer que for. Cozinha industrial, que era no meu caso, confeitaria, que é o meu caso. Então, a liderança, ela precisa estar em harmonia com a minha gestão. Então, a gestão ela é mais para o processo realizado e a liderança é mais para as pessoas que realizam o processo. O foco muda. A gestão é para o processo e a liderança é para as pessoas. Aí você me diz, Taine, então como é que eu vou unir um com o outro, a gestão com a liderança? Depois que você consegue unir um com o outro, você tem a percepção de que a liderança aliada com a gestão vai lhe trazer um processo consolidado, você vai ter resultados de fato, aí você vai encarar e perceber que uma depende da outra. Mas em hierarquia, na minha concepção, a liderança ela tem muito mais peso. Por quê? Porque a liderança ela é uma habilidade, né, de influenciar as pessoas, de fazer com que as pessoas sintam de fato. E nós somos, infelizmente ou felizmente, nós seres humanos lindos e maravilhosos, nós somos movidos pelos nossos sentimentos, pelo que nós sentimos. Então, imagine só, você está numa cozinha, né? Você está na sua cozinha, você é gestor da sua unidade de alimentação e nutrição. Você é nutricionista, você é tecnólogo, ou você é um empreendedor que está na confeitaria e é o que faz tudo, né? Você é o cozinheiro-chefe e tem os seus subordinados, né? E você, além de ser o cozinheiro, você também é o RH, você também é a parte financeira, administrativa, você é tudo, né? Então, imagine que você tem esse papel. E seus colaboradores, eles precisam entender a necessidade de fazer tudo aquilo que você está dizendo que eles precisam fazer. O que você diz que eles precisam fazer é o processo, mas você influenciá-lo, fazer eles mudarem o sentimento deles e eles colocarem sentimentos naquilo que eles vão fazer é liderança.
eu sempre gosto de dizer, pegar os exemplos que aconteceram comigo, que são foram muito fortes, porque eu tive gestores e eu tive líderes, e tive líderes gestores. E quando a gente consegue perceber a diferença de cada um, aí você vê a necessidade desses perfis estarem todos mesclados e unidos. Uma vez eu trabalhava numa loja de uma empresa muito grande, uma multinacional, e eu era responsável técnica da cozinha deles. E lá havia uma rotatividade muito grande de gerentes e subgerentes. Isso devido à visão que a empresa tinha dela estar sempre crescendo. Com uma pessoa diferente, a visão mudava, a visão daquela loja mudava e os processos começavam a sempre estar reiniciando. Então, trazia mais vida. Eu achava muito interessante esse posicionamento dela. Mas eu tive gestores e tive líderes. Assim que eu fui contratada, eu lembro que eu tive um gestor. Ele era muito focado em cumprir o processo, em bater a meta, em fazer isso, fazer aquilo, tinha que ser daquele jeito, seguir o processo conforme a matriz ordenava. E eu assimilei tudo aquilo. Então, eu era daquela maneira. Eu acabei sendo influenciada pelas atitudes dele. Então, eu comecei e trouxe esse comportamento para mim. Depois, eu fui aí, beleza, eu comecei. Meus colaboradores estavam assim, e faziam o processo. E se não fizesse, era advertência, era isso, aquilo, tal e tal. Mudou a gestão, mudou o olhar. Veio uma gerente, mulher. Aí para mim foi perfeito, porque eu vi uma mulher à frente comandando uma loja de mais de 300 colaboradores, eu achei a coisa mais linda. Enfim, né? Aquela questão da mulher empoderada. Aí eu já vi ela ser uma gestora, mas ela ser uma líder, porque eu comecei a ver que ela se preocupava em passar o que ela estava sentindo naquele momento. A missão da empresa, que a empresa sempre foi muito de agregar, de trabalhar o colaborador, de recuperar o colaborador. Então ela tinha um pouco dessa vibe. Ela tinha mais características de gestora do que de líder, mas ela tinha, sim, características de líder. Beleza, passou novamente e veio um outro gestor. Não me dei bem com ele a princípio, por causa que a gente acaba fazendo moldes, né? Então, eu tinha um molde de como tinha que ser o gerente e acabei, quando veio a gestão nova, eu acabei não aceitando bem a princípio, mas depois eu percebi a visão dele. Foi a pessoa que eu menos dava valor e nem dava muito crédito para o que ele falava, mas quando eu percebi o que ele estava fazendo, aí eu disse, aí é o ponto. Só que assim, ele era muito mais líder do que gestor. Aí o que ele fazia? Ele recuperava os colaboradores que não estavam mais nem aí para fazer o trabalho e botavam atestado demais e faltavam e discutiam o relacionamento entre os colaboradores e esse colaborador mais complicado era mais difícil, ele sempre vivia no RH, dando problema e tal. E depois que esse gerente chegou, ele começou a se aproximar dessas pessoas. E ele começou a atrair essas pessoas que davam um pouquinho de trabalho, e a empresa, a vibe da empresa era essa mesmo, de recuperar o colaborador, e ele começou a dar atribuições e responsabilidades bem devagarzinho, e eu ficava pensando, por que ele está fazendo isso? Isso está errado, isso é fomentar comportamento ruim, e não sei o quê, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Ele era mais líder do que gerente, ou do que gestor. Aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a perceber que o colaborador que antes dava trabalho e hoje, e depois de um tempo, parou de dar trabalho, o gestor da época, o gerente da época, ele começou a olhar mais para o colaborador. Né? Ele começou a exercer, de fato, a liderança. Então, eu tive vários exemplos de como ser gestor e como ser líder. E eu percebi que nenhum nem outro
isolados são eficazes, mas eu percebi que líder, gestor precisam andar juntos. E uma das coisas da liderança é exatamente essa questão, né, que ela tem dela ser adaptativa. Você que é líder, nós que somos líderes de um ambiente, de uma cozinha, nós precisamos nos adaptar, porque ninguém é igual, ninguém é parecido. Nós somos totalmente diferentes. Às vezes nós temos uma percepção parecida com a do outro, mas nunca é igual. Nossos pensamentos, o que difere uma pessoa da outra é a história dela, é o que ela viveu, é tudo que está dentro dela, é o que torna ela única. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade e essa percepção aguçada de saber qual é o colaborador que está interessado, qual é o colaborador que não está interessado, que não quer trabalhar, e o que eu posso fazer para atrair esse colaborador. Porque, às vezes, o que difere um colaborador que quer trabalhar e o outro que não quer é apenas a mentalidade, é o cansaço, é a história que ele já passou de desgosto com a empresa, com um gestor. Então, nós precisamos ter essa percepção e essa sensibilidade de insistir nas pessoas. A gente não pode descartar. Ah, não quer trabalhar? Bota para fora. Isso está errado. Toda vez que eu errar, se eu errasse todas as vezes e me colocassem para fora, toda vez que eu errar, eu não teria mais, eu não tinha tido emprego, não tinha aprendido tudo o que eu aprendi. E eu não tinha contribuído tanto que eu contribuí para a empresa que eu trabalhava. E para a empresa que eu tenho hoje. Então, nós precisamos investir nas pessoas. E a liderança, ela trabalha exatamente isso. É a questão de olhar para a pessoa, investir nela de fato, né? Aí, eu queria comentar com vocês que existem vários tipos de liderança. E um desses tipos de liderança que mais me chama a atenção, que mais trabalha comigo, é a questão da liderança ser líder de si. Primeiramente, a gente é líder de si, e são os 4 tipos de liderança que tem de acordo com Rancharan, que é o pai da liderança. Né? Um tipo de liderança é a liderar a si mesmo, depois liderar os outros, sua equipe, porque o making off, o bastidor está passando por aqui, aí eu estou rindo por isso, mas vamos lá. Liderar a si, depois você tem a liderança que você vai liderar outras pessoas, mas você primeiro só pode liderar o outro, você de fato lidera a outra pessoa quando você é líder de si, né? Então, líder de si, líder de outros, liderança compartilhada, é aquela liderança que você tem um companheiro de igual responsabilidade a ele e vocês desempenham juntos a mesma tarefa, que é liderar uma equipe. Isso acontece com grandes equipes que, por exemplo, trabalham o dia inteiro, aí precisa de um líder pela manhã, e um líder de abertura e um líder de fechamento, né? E eles dois precisam saber liderar juntos para a equipe funcionar da maneira adequada. Se os dois não souberem liderar juntos, a liderança compartilhada, o negócio não vai para frente. Tem um versículo que diz que sobre um reino dividido, não tem como eles vencerem. Então, se você tiver dividido, sua equipe tiver dividida, eu sou desse e eu sou daqui. Não adianta. É igual 2 cozinheiros. Imagine que você tem um cozinheiro, você tem um restaurante que atende manhã, almoço e jantar. Aí você tem um cozinheiro para a parte da manhã e um cozinheiro para a parte da noite. E os dois chocam um com o outro. A equipe ela vai estar dividida. Então, você precisa, nós, líderes, precisamos desenvolver a habilidade da gestão compartilhada, da liderança compartilhada, onde eu vou ter uma pessoa lado a lado comigo, liderando comigo, tendo as mesmas responsabilidades que eu, mas nós dois fluímos, nós temos, somos orgânicos, estamos um entrelaçado no outro, né? E nós também temos a liderança corporativa, né? Que é quando você já começa a liderar empresas, né? Organizações, certo? Aí você me faz uma pergunta. Tá, Tarine, eu entendi. Você primeiro diz, eu entendi que a liderança ela é importante para isso, para o bom funcionamento da cozinha, para o bom funcionamento da empresa. É, muito bom. Isso é bom para o relacionamento e tal. Mas quais são... Me diga,
Por que a liderança é tão importante? Primeiro, com base primeiro no que eu vivi e depois você vai entender por que a liderança é tão importante. Quando eu cheguei dentro de cozinhas, quando eu fui ser responsável técnica de uma unidade de alimentação e nutrição, vulgo cozinha, eu tinha um problema de relacionamento com as pessoas. Alguns colaboradores eram subordinados e por causa da insubordinação, porque eles não estavam satisfeitos com a minha gestão, eles começaram a me dar trabalho, enrolar serviço. Eles começaram a não estar nem aí para o tanto que gastavam, o tanto que consumia. Não se importava com a limpeza, eu tinha que estar brigando. A gente discutia, e coisa feia é um líder estar discutindo boca a boca com um colaborador. Eu não conseguia ter paz, eu não gostava do meu trabalho, eu tinha problemas de ansiedade que foram agravadas devido aos problemas que eu enfrentava na cozinha. E N coisas. Insubordinação, falta, a taxa de absenteísmo era lá em cima, eles viviam de colocar atestado e faltava, e chegavam atrasados, e eu não entendia por que aquilo acontecia. Quando eu percebi que o problema era falta de liderança, eu era uma ótima gestora, eu sabia gerenciar processos. Eu dizia que tinha que ser feito assim, 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 assim. E quando eles faziam bem feito. Mas eles não tinham aquilo como rotina. Era eu que tinha que dizer, bora meu filho, bora fazer isso. Fulano de tal já fez isso, já feriu temperatura, já recolheu as amostras, já fez isso, já fez aquilo. Eu precisava fazer isso, porque eu era gestora, eu não era líder e gestora. Aí, o que a liderança fez na minha vida? Me deu paz. Para começo de conversa, eu tive paz. Eu ia para o meu trabalho satisfeita. Eu realmente queria trabalhar e estava feliz, e minha equipe toda estava feliz. Mas isso é uma questão muito individual. Era o que eu estava sentindo. E o que a equipe também estava sentindo, né? Que eles estavam se sentindo num ambiente de trabalho agradável. Eu lembro que eles riam muito. Eles riam, achavam graça e brincavam na hora que não tinha que fazer uma coisa e outra. Eles se doavam. Eles faziam assim, das tripas coração para resolver os problemas depois que eu comecei a liderá-los. Mas vamos tirar a parte comportamental de lado. Tahine, o que foi que você ganhou? Qual foi a parte mais importante em termos materiais com a liderança? Money, faz-me rir. É exatamente o faz-me rir que você está pensando. E o faz-me rir que você está atrás de receber. Aumentou consideravelmente os lucros da minha cozinha. Aí você diz assim, Tahine, o que isso tem a ver? O comportamento da pessoa com isso. Cenas para os próximos capítulos, tem tudo a ver. Mas, vamos lá. Foi a questão mesmo que eu senti, eu consegui começar a bater mais metas. Antigamente eu já batia, mas eu aumentei. Aumentou a bonificação, porque eu estava batendo meta, então aumentou a bonificação anual que tinha. Aumentou também, reduziu, no caso, desperdício de comida, desperdício de insumos, otimizou o tempo dos meus colaboradores. Então, tempo e dinheiro eu economizei. E isso acaba dando em aumento da lucratividade da cozinha. Aí você diz assim, Tahine, tá bom, gostei. É isso que eu tô atrás mesmo. Eu tô atrás de paz e também ainda ganhar um pouquinho a mais. Receber um pouquinho a mais. Você precisa investir um pouquinho do seu tempo e dinheiro para ter essa lucratividade. Você precisa consumir conteúdos, principalmente tempo. É mais sobre tempo. Você consumir seu tempo atrás de livros, de apostila, de podcast, de vídeos como esse, educativos, que vão te guiar
para como você vai resolver seus problemas, vai aumentar a sua lucratividade da sua cozinha, da sua empresa, como você vai fazer isso. Então, você precisa desenvolver esse hábito de buscar conhecimento, de buscar novas formas de liderar a sua cozinha, de liderar seu empreendimento. Aí nós vamos para a parte que eu mais amo, acho mais linda. Como a liderança ela vai conseguir gerar todos esses benefícios que eu lhe falei. Eu anotei isso, uma pergunta que eu ficava me fazendo, né? Como é que isso vai me trazer benefício? Como é que vai gerar? A liderança vai gerar, porque os meus gestores, quando eles perceberam que eu era gestora e não líder, eles sempre diziam: Tarrine, você precisa melhorar a sua liderança. Tarrine, você precisa aprender a liderar, Tarrine. Você é muito boa com custos, controle da cozinha, mas você não tem controle sobre as pessoas. Você não consegue liderar, Tarrine. Vai estudar, Tarrine, você precisa melhorar. E eles só diziam que eu precisava melhorar. Aí eu ficava me fazendo essas perguntas. Então, como é que a liderança ela vai me trazer benefícios? Vai gerar? Porque eu não consigo ver. Mas, quando eu comecei a colocar em prática, e comecei por muita tentativa, por muitos erros e acertos, eu comecei a colocar em prática algumas dicas que eles davam e adicionando algumas outras coisas que eu estava vendo que estava funcionando, e o que não funcionava eu tirava, até que eu, formei, né? Eu consegui desenvolver essa habilidade de liderar e uma forma de liderar dentro de cozinhas e empreendimentos alimentícios. E aí eu comecei a ver as vantagens, além do bom relacionamento entre eu e os colaboradores. Eu comecei a ver que os meus colaboradores começaram a ser mais ágeis, eles começaram a ser mais, como é que eu posso dizer, eles começaram a se doar mais, sabe? Quer dizer que antes eles faziam o básico, mas quando nós estamos motivados, é totalmente diferente. Imagine você chegar no seu trabalho e encontrar o seu patrão com a cara ruim, fechada, que você não tem abertura nenhuma, e quando você está com um problema, ele não está nem aí. Mesmo sendo um problema da cozinha, ele coloca as responsabilidades sobre você, a culpa é sua, resolva, dê seus pulos. É muito chato, porque eu vivi isso. Eu vivi essa situação de um gestor, de um gerente meu, subgerente meu, fazer isso. Dê seus pulos, tô nem aí, eu só quero que você resolva. Mas, assim, a princípio podia parecer um pouco rude a maneira dele falar, mas como ele estava liderando outra pessoa que queria ser líder, ele precisava usar de alguns artifícios, e ele me conhecia. Então, para mim, isso ali foi pura liderança que ele fez comigo, na pressão que ele me fazia, porque assim eu avancei, né? Eu subi um patamar a mais. Mas quando eu vi a minha equipe funcionando direitinho, eu olhava cada um no seu setor e no final eles entregavam a comida perfeita. Eles entregavam uma sobremesa linda, saladas muito bem ornamentadas. O sabor da comida é muito boa. E enquanto eles estavam fazendo lá a entrega da comida, da distribuição da comida, o outro estava lavando algo sem eu nem mandar, mas ele sabia que precisava fazer e ele já fazia. Quando eu percebia que o outro já estava coletando as amostras, quando eu percebia que o outro estava pegando a temperatura, né, aferindo a temperatura do suco, eu fiquei assim, uau! O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu com eles? Porque eles não eram os colaboradores que eu tinha, que me dava trabalho, que me respondia, que a gente ia pro RH, que a gente brigava. Eles não eram esses colaboradores. Eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu não acredito! São meus colaboradores, são eles mesmo. Aí eu fui pensar, na verdade, eles sempre foram daquela maneira, só que eu é que não era a líder que eles se sentiam impulsionados, influenciados a me seguir. E quando eu comecei a colocar em prática tudo isso,
meus colaboradores começaram a funcionar de fato. Lógico que de vez em quando acontecia uma situação e outra, um problema e outro para serem resolvidos, mas eles levavam aquilo com uma maturidade que não tinha antes. Eles davam um jeito, eles mesmos. Antes, por exemplo, eu saía para fazer compras, os insumos da cozinha. Quando eu chegava, já tinha acontecido o problema e eles já tinham resolvido, encontrado uma solução. E quando eu chegava, eles só passavam: ó, Tarine, aconteceu isso e isso. Nós fizemos isso e já deu certo, mas você precisa só ir comprar tal coisa? Era mais ou menos isso que acontecia. Aí, quando eu vi os meus liderados já tomando atitude, resolvendo os problemas, quando eu saía, eu disse: meu Deus, a cozinha já funciona sem mim, eles já sabem fazer. A maioria deles, lógico que nem todos tinham já essa mentalidade, mas as pessoas elas têm aquele estilo de seguir, né? O efeito manada, né? Se todo mundo está indo para aquele lado, a maioria vai junto também. Então, até os colaboradores que davam um pouquinho de trabalho e que tinham ainda a mentalidade de uma maneira mais limitada, por assim dizer, eles, porque o grupo estava fazendo, a maioria estava fazendo, eles começavam a fazer também. E eu vi que isso sim era liderança, isso sim era gerenciar um processo de uma maneira adequada. Liderança é exatamente isso, é trabalhar na pessoa, porque a pessoa é que vai fazer o processo todo. Então essas foram as vantagens que eu tive, né? Foram várias vantagens que eu adquiri, né? Começou a me sobrevir devido eu começar a exercer a liderança. Essas foram as vantagens, os benefícios que eu comecei a ter. E você pode perceber em todo o meu discurso, em tudo que eu estou falando aqui, eu sempre estou fazendo o link com a gestão. Por que a gente não deve só focar na gestão? É exatamente o que eu disse nesse instante. Liderança funciona com pessoas, gestão funciona com processos. E o que faz o processo são as pessoas. A gestão, ela gerencia pessoas também, né? Ela é para gerenciar pessoas, para executarem projetos, mas a liderança, ela influencia, sabe? Ela move a pessoa a fazer aquilo em prol de algo maior, um objetivo maior. E eu dizia muito para os meus meninos e meninas, porque eu também tinha 4 colaboradoras mulheres. Não sei se vocês sabem, mas na cozinha industrial a predominância maior é mesmo de homens, porque é panela pesada, homem tem mais força para colocar, né? Para pegar. Já as mulheres são um pouco mais limitadas em relação à força, mas tem muitas outras habilidades. Então, na minha cozinha, eu sempre botava meio a meio, metade mulher e metade homem. E teve uma época que quase toda a minha cozinha era de mulher. E eu lembro que as meninas, os meninos, eles ficavam realmente motivados e sabe, engajados para poder desempenhar aquilo. E eu sempre dizia para eles: olha, nós vamos ser os melhores, o nosso setor vai ser o melhor. Porque a empresa ela tinha vários parâmetros, era só uma cozinha, aí tinha várias seções, né? Várias seções. A seção disso, de venda daquilo, a seção de venda daquilo outro e tal, e nós fazíamos refeições para os colaboradores da empresa. Porém, eu ficava fomentando neles. Gente, olha, eu sempre fui muito competitiva, então eu fomentava neles também a competição. Eu disse: olha, nós vamos ser o setor que menos vai ter atestado, vai ter menos falta, que as pessoas elas vão amar estar aqui dentro por causa da simpatia de vocês, de receber bem. Então eu fomentava isso nos meus colaboradores, de sempre dar o melhor para os outros, porque era assim que nós queríamos receber. Nós queríamos receber o melhor, então nós íamos dar o melhor, porque tudo partia da gente. A pessoa só dava coisa ruim, era porque ela tinha para oferecer coisa ruim, mas nós éramos bons, nós éramos ótimos, então nós íamos oferecer o melhor. Era assim que eu atraía eles para mim, né? E foi a minha filosofia de vida por muito tempo, né? De evoluir sempre, porque a gente sempre pode estar melhorando. E até hoje eu penso dessa maneira, nós precisamos sempre estar em constante evolução.
Meus meninos, meus colaboradores, sinto um pouco de falta, porque eu não estou mais na empresa, eu saí da empresa para me dedicar totalmente à minha empresa, né? E qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para você fazer isso, a liderança? Já, imediatamente. Se você quer ter mais paz e lucratividade, você quer ter retorno, você precisa começar o mais rápido possível. Aí você me diz, Taine, então por onde é que eu vou começar isso? Você pode começar primeiro consumindo, né, clicando, né, curtindo e se inscrevendo nesse canal, porque eu gosto muito de estar falando sobre isso. E o meu canal é para falar as minhas vivências e te ajudar também a partir de tudo que eu vivi, das minhas vivências, você tirar proveito disso também, não cometer os mesmos erros que eu cometi e demorar a chegar no objetivo por causa disso ou daquilo. Eu te dou, né? Eu te mostro o que é. Então começa com isso, tá? Se inscreve e curte, por favor. E outra coisa, consumir conteúdos a esse respeito, né? Existem vários conteúdos sobre liderança. E se você tem cozinhas, né? Se você tem unidade de alimentação e nutrição, você tem uma pizzaria, você tem um restaurante, você tem uma cozinha industrial, se você é uma terceirizada, se você é uma nutricionista, um tecnólogo, um técnico em nutrição, ou um responsável técnico de alguma empresa alimentícia, você precisa começar a consumir esses conteúdos sobre liderança. O primeiro passo é esse, consumir conteúdos e saber que você precisa mudar. Você precisa sair desse encrostado que é esse comodismo, né? Essa velha forma de empreender, de tratar as pessoas, e quer trabalhar, quer, se não quer, não quer, e demite, não quer. Não é assim. Liderar não é assim. E uma coisa que eu observei, eu tinha uma rotatividade até que não tão grande, porque a empresa ela não permitia eu estar demitindo. Ainda bem que ela não permitia, justamente porque ela tem uma visão diferente da coisa. E essa rotatividade de funcionários faz com que você perca dinheiro, faz com que você perca tempo. Que coisa difícil hoje, ou moeda cara, é o nosso tempo. A gente tem que se dividir em trocentas mil coisas para poder atingir o que nós queremos e fazer o que nós queremos. E hoje eu posso, hoje não dá certo porque eu não tenho tempo. Então, seu tempo é precioso. Você precisa começar já a liderar a sua cozinha, a liderar seu empreendimento. Você precisa já, não só pelo seu tempo, mas também pelo seu bolso, porque você vai perceber uma mudança drástica mesmo. Bem, é isso, né? Eu queria comentar com vocês também uma coisa que aconteceu comigo, lógico, e, consequentemente, depois de mim, eu acabei inundando uma colaboradora minha da época a também viver isso, né? A mudar a sua postura, a sua forma de liderar. Eu tinha uma colaboradora que ela era responsável pela produção do jantar do segundo e terceiro turno da loja que eu trabalhava, e ela tinha problemas com relacionamentos. E o fato do problema com relacionamentos que ela tinha com os colegas a impedia de exercer uma liderança mais eficiente, mais eficaz. Então, eu comecei a plantar a sementinha da liderança. Todo dia eu plantava uma coisa. Fulaninha, vem cá, bora conversar. Fulaninha, vamos fazer assim, o que você acha? Como é que você foi? E tal. E eu já estava liderando-a. E ela já estava avançando bastante. E eu lembro que um pouco antes de eu sair da empresa, ela disse a seguinte frase: Taine, ela me chamava de minha psicóloga. Minha psicóloga, eu melhorei tanto, eu tô tão diferente, eu me sinto tão diferente. Aí eu comecei a perceber, um pouco antes, né, de sair da empresa, que os meninos já atendiam a ela, não havia tanta briga entre eles, tanta confusão entre eles. Eu comecei a
a perceber isso. Aí eu vi que isso era o fruto de uma liderança minha, em relação a todos os colaboradores e especificamente a minha liderança em relação a ela, porque eu já estava influenciando ela como é que devia ser. Eu olhei para ela e vi que ela tinha habilidades gigantescas de relacionamento. O problema era mais dela mesma, de algumas situações de fora, né, que trazia, deixava ela estressada e ela acabava descontando no trabalho. Então, eu comecei a observar e vi que valia a pena investir nela, investir o meu tempo, investir o meu ouvido, né, por assim dizer, porque eu gostava muito dela, eu sempre tive um relacionamento muito bom com ela, e não era só... quando eu olhei para ela, eu vi que eu não estava investindo só como uma amiga, né, uma colaboradora que estava se tornando uma amiga, mas uma colaboradora que ia se tornar uma líder de fato. E foi isso, teve ela e teve um ou outro que eu comecei, mas acabei tendo que me desligar da empresa para poder seguir com a minha carreira como empreendedora, né? Me dedicar exclusivamente a empreender. E é isso, gente. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho das minhas vivências e da minha paixão maior, do que me norteou para eu me tornar quem eu sou hoje, me tornar a pessoa que eu sou e ter o que eu tenho hoje e ser quem eu sou hoje, foi uma ferramenta maravilhosa chamada liderança. Então, muito obrigada por acompanhar, não se esquece de curtir, assista os outros vídeos que também tem aí sobre liderança, sobre lucratividade, sobre diferencial competitivo. Tem vários vídeos aí para vocês assistirem e poder trazer para vocês, né? Ver o que vocês conseguem aproveitar na vida de vocês, na empresa de vocês, essas dicas e muito mais que eu tô dando, tá? Até mais, pessoal. Tchau!